Olá, prof, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, eu sou a professora Deise Cardoso e por aqui eu compartilho dicas de organização, planejamento e gestão de sala de aula. Então, se você se interessa por esses temas, já se inscreve no canal para você receber todas as atualizações que vão aparecer por aqui. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre as turminhas de terceiro ano, né? Se você é uma professora que recebeu um terceiro ano este ano, você precisa assistir esse vídeo. Eu vou compartilhar com vocês o que você deve esperar dessas turmas, tanto na questão comportamental, né, nos aspectos emocionais da turma, e principalmente no desenvolvimento da aprendizagem, né? Quais serão as expectativas de aprendizagem que a gente deve focar no desenvolvimento deste ano letivo. Eu gosto sempre de trazer esse ponto de partida até na primeira reunião de pais. Então, é um documento que eu elaboro, né, para que os pais tenham ciência de quais são as expectativas de aprendizagem. Porque muitas vezes os pais, eles estão saindo de um ano para o outro e eles não compreendem esse desenvolvimento da criança, o que a criança pode alcançar, o que é esperado que essa criança alcance. E é a partir desse parâmetro do desenvolvimento infantil que a gente consegue identificar possíveis interferências na aprendizagem, o que não está ali esperado para o desenvolvimento, né, de uma criança ou outra que possa haver na turma. Então é importante a gente saber, né, para onde estamos indo e o que pode ser cobrado deste terceiro ano, porque muitas vezes os pais também exigem além do que é esperado. Então, às vezes, os pais esperam que as crianças cheguem ao final do terceiro ano com a tabuada decorada. Isso não acontece, né? Existe aí uma apresentação da multiplicação nesse início de fase, de ciclo, mas que vai ser consolidada no ano seguinte. Então, é importante a gente ajustar essas expectativas justamente para que os pais também saibam o que esperar e para que você, como professora, também saiba o que esperar da sua turma, para que você não venha se frustrar. Porque muitas vezes você espera algo e as crianças te entregam algo diferente, mas que está dentro do esperado, está dentro daquele desenvolvimento possível, e a gente acaba desalinhando as expectativas por não saber o que é esperado para essas faixas etárias. Então, eu costumo sempre abordar na primeira reunião de pais, em qualquer turma que eu tiver. Atualmente, eu trabalho com o quinto ano, mas já estive no terceiro ano por bastante tempo também. E é importante a gente fazer esse alinhamento de expectativas, principalmente na primeira reunião de pais, para que a gente saiba para onde a gente está indo, o que esperamos e para onde estamos indo. Então, se você é uma professora que está recebendo aí pela primeira vez um terceiro ano, e você já trabalhou ali com outras séries do fundamental, a primeira coisa que você vai sentir é a mudança de energia da turma. Tá? O terceiro ano tem uma energia muito própria. Eles saem do segundo ano para o terceiro ano com uma expectativa muito grande e com a necessidade de contar para o mundo as suas ideias, de expor para o mundo aquilo que eles gostam, de se colocar, né, de opinar muitas vezes. E isso é um fator positivo que deve ser desenvolvido dentro dessa idade, dentro deste ano letivo, mas que a gente precisa ir ajustando. É uma fase que vai ter facilidade de compartilhar ideias, é uma fase que vai ter facilidade de cooperar com os colegas, então são turmas que geralmente apresentam esse caráter muito colaborativo, são turmas que gostam do trabalho em equipe, são turmas que vão se defender entre eles, né? Os alunos acabam se defendendo entre eles têm aquele senso de justiça muito grande, então esse tipo de comportamento você pode esperar. Eles devem ser já capazes de se comunicar de forma eficaz. Então, eles vão expressar as suas ideias, eles vão trazer argumentos para você e eles vão saber se colocar em relação às situações. Isso é algo muito positivo e que deve ser explorado, principalmente na escrita, porque a gente está desenvolvendo aí também crianças que estão na fase de consolidação da escrita e que essa característica da idade pode ser muito bem aproveitada. São turmas que vão apresentar uma facilidade de respeito para com os colegas, para com o ambiente, para com os professores. Então, é esperado que isso aconteça dentro dessa faixa etária, porque eles já são capazes de compreender o outro, de ver o outro, né, como um ser humano, como uma pessoa que tem sentimentos e de começar a compreender os impactos das suas ações sobre as outras pessoas. Nessa idade também já é esperado que a criança consiga
ter um senso de confiança a respeito de si mesmo. Primeiro e segundo ano são turmas que geralmente querem a aprovação da professora o tempo inteiro, né? No terceiro ano, essa aprovação já não é mais esperada. Por isso que é importante você ter esse feeling para que você descubra, né? Aí as crianças que ainda precisam desenvolver essa autoconfiança para que você conduza durante o ano letivo essa criança para o desenvolvimento dessa habilidade. Eles já não querem mais tanto a aprovação da professora, né? Já não é mais esperado que eles queiram mais tanto a aprovação da professora para fazer as tarefas, para fazer o que precisa ser feito dentro da rotina. Eles acabam desenvolvendo ali um pouquinho mais de autonomia nesse sentido. São turmas que já devem ter capacidade de desenvolvimento de autocontrole, de gestão de emoções, então eles já conseguem perceber, né, quais são as emoções que eles estão sentindo, eles já conseguem nomear esses sentimentos, identificar esses sentimentos e, na grande maioria das vezes, conseguem administrar e gerir estes sentimentos também. Claro que tem exceções, né, gente? É o que eu costumo sempre dizer. Criança não é receita de bolo. Eu estou falando aqui de aspectos gerais, de aspectos esperados dentro dessa faixa etária, mas que pode ou não ser cumprido, a depender da criança, né, na verdade. Então, é importante você estar atento à individualidade de cada criança também. Porque, como eu falei, criança não é receita de bolo, né? Não é porque é esperado que todas as crianças vão se comportar dessa maneira. Mas, de modo geral, as crianças já têm essa capacidade de ter desenvolvido essa habilidade nos anos anteriores e chegar ao terceiro ano preparados para encarar, né, este novo desafio dessa forma que eu estou expondo para vocês. No que se refere ao desenvolvimento pedagógico dessa criança, a gente não pode esquecer que essa criança está chegando numa fase de consolidação de alfabetização. Então, é um período que a gente vai trabalhar muito fluência leitora, muita compreensão das quatro operações matemáticas, das operações mesmo, né? Das etapas dessas operações. É importante a gente entender isso. É esperado que essa criança já chegue no terceiro ano com uma leitura mais fluente, com uma escrita mais desenvolvida, onde ela consiga escrever textos simples, onde ela consiga analisar aspectos ortográficos de palavras comuns, de palavras mais simples do dia a dia. Erros ortográficos ainda são esperados nessa idade? São esperados nessa idade naquelas palavras que não são do convívio, né, que não fazem parte ali da rotina da criança, mas são palavras que já estão ali no dia a dia, no vocabulário dela, não é mais esperado que aconteça. Trocas fonéticas já não são mais esperadas para essa idade, então se a criança confunde F com V, o P com B, já não é mais esperado para que isso aconteça. Então, se isso estiver acontecendo, se você receber alunos dessa forma, o ideal é que essa criança seja encaminhado para uma avaliação fonológica, né, com a fonoaudióloga, porque pode haver ali algumas outras interferências na aprendizagem que precisam ser identificadas e trabalhadas além da escola, tá? Então, isso já não é mais esperado. Ao final do terceiro ano, é importante que essa criança já consiga ler, compreender e escrever textos, né? Textos simples, mas que ela consiga ter essa noção de início, meio, fim, de estruturação de parágrafos, que ela tenha esse cuidado ortográfico, que ela não apresente trocas fonéticas, já não é mais esperado, que ela tenha uma organização de caderno. E tudo isso que eu estou falando aqui serve justamente para você ajustar aí o seu perfil, né, as suas seus objetivos dentro deste ano, o seu planejamento, para que você desenvolva isso com a criança no decorrer do ano letivo, tá? Então é importante que vocês se atentem a isso. Se quiser, pode parar agora, dar pausa no vídeo, vai pegar uma caderneta, anote isso para que você possa orientar o seu trabalho, né? Qual será o seu foco neste terceiro ano? O foco deveria ser este: o desenvolvimento da fluência leitora, o desenvolvimento de uma escrita cuidadosa, que não haja trocas fonéticas, que tenha esse cuidado com as questões ortográficas de palavras comuns. É importante que elas já consigam escrever frases e parágrafos, né, pequenos textos simples, com ortografia e pontuação básica. Então, são todos esses aspectos que a gente vai desenvolver aí com as crianças no terceiro ano. Além disso, nas questões matemáticas, é importante que essa criança já saiba, né, as operações simples, adição, subtração, e ao final do ano vá conquistando o desenvolvimento da multiplicação e da divisão
como compreensão de aspectos básicos aí para estar preparadas para o quarto ano. Eu gostaria de pontuar com vocês justamente isso, né? Se você pegou uma turma, seja ela terceiro, quarto, quinto ano, prepare-se para receber essa turma. Tenha em sua mente aquilo que é esperado para essa faixa etária e o que não é, justamente para que você consiga identificar aquilo que não é mais esperado e fazer as intervenções adequadas, né? Para que essa criança tenha chances aí de desenvolver durante o ano letivo. A gente precisa tomar muito cuidado com aquela frase, né? Ai, cada criança tem seu tempo, cada criança tem seu ritmo. Cada criança tem a sua individualidade, mas existem marcos do desenvolvimento infantil, existem habilidades que precisam ser adquiridas dentro de um tempo específico, que se não foi, é um alerta, né? Precisa acender uma luzinha aí no painel do carro para que você identifique, olha, aqui não tá legal, tem alguma coisa fora do esperado. Mas se você não sabe nem o que esperar da sua turma, se você não tem esse olhar cuidadoso de saber o que é esperado para a idade e o que não é, você não sabe identificar. E aí essa criança chega no quarto, quinto ano com um despreparo muito grande. E quando a gente recebe, né, alunos lá no quinto ano com defasagens de primeiro, segundo, terceiro ano, é muito difícil de suprir, é muito difícil, porque a gente está desenvolvendo ali, aprofundando alguns conceitos, aprofundando alguns conteúdos, e muitas vezes não dá tempo de voltar. E essa criança fica ali perdida. Então, tem esse olhar cuidadoso de saber o que realmente é esperado para a faixa etária e o que não é. Porque quando não é esperado, precisa ser identificado o que está acontecendo, né? Às vezes, de repente, a criança tem uma troca fonética, não é porque é de ordem de som, né? Ela não é uma confusão de som. Às vezes é uma falta de musculatura que não foi desenvolvida na língua. A criança vai lá, faz as sessões de fono e tá tudo certo. Então, se o professor souber identificar, é mais fácil para a gente conseguir intervir, né? Para conseguir fazer as terapias, se for o caso, e conseguir dar a essa criança chance de desenvolvimento, condições de se desenvolver dentro do que é esperado para ela. Então, quando essa criança chega no terceiro ano, que é a fase de consolidação da alfabetização, é um momento muito decisivo. É uma série muito decisiva, porque é onde a gente vai descobrir quem começou, né? Quem tem defasagem de fato. Porque primeiro e segundo ano, eles ainda estão em desenvolvimento de potencialidades. A gente ainda espera para ver quem que vai conseguir, quem que não vai. Vai respeitando o ritmo. Chegou no terceiro ano, o alerta precisa ser, né? O pisca precisa começar a funcionar, porque se não houve esse desenvolvimento, alguma coisa está fora do esperado. E se está fora do esperado, precisa ser investigado, né? É óbvio que professor não dá diagnóstico para ninguém. Mas, se a gente sabe o que é esperado, o que aquela criança já poderia ter alcançado, o que o nível de desenvolvimento dela é capaz de, o que ela é capaz de alcançar dentro do nível de desenvolvimento dela, fica muito mais fácil a gente conseguir mediar e intervir quando necessário. Então, tenha este olhar cuidadoso para as suas crianças em qualquer série que você estiver, mas especialmente no terceiro ano. Então, eu vou te dar aqui uma lista, basicamente, de quais seriam os focos das expectativas de aprendizagem para o terceiro ano, tá? Anota aí. Fluência leitora. Então, a fluência leitora não é só a capacidade de ler, é a maneira como se lê. Então, essa criança precisa ler com ritmo, essa criança precisa ler respeitando os sinais de pontuação, ela precisa ler com uma entonação de voz que esteja adequada à temática do texto. Então, fluência leitora, trabalhe leitura todos os dias na sua turma. Leitura de quadrinhas, leitura de poemas, todos os dias essas crianças precisam ler. Você vai trabalhar também a questão da produção de texto. Faça semanalmente. Ah, não cabe na rotina, tem livro didático. Eu sei, amigas, eu sei. Faz uma vez por mês uma produção de texto para que eles possam ir tendo esse desenvolvimento, né, da escrita, para que eles possam se aprofundar na escrita. Eles são muito objetivos, né? A gente coloca uma pergunta, eles colocam sim, não, não permita, ajude a criança a desenvolver uma resposta cabível para as perguntas que forem aparecendo no livro ou durante as interpretações de texto. Trabalhe interpretação de texto com eles e trabalhe também os conceitos básicos de matemática, principalmente adição e subtração. E lá para o segundo, terceiro bimestre, terceiro, quarto bimestre, o foco deve ser a multiplicação e a divisão também, tá?
Adição e subtração com reserva e pedindo emprestado também precisa ser trabalhado, eles já precisam chegar no quarto ano com estes conceitos muito bem estabelecidos, tá bom? Então foque nessas questões com eles, desenvolva né, todas as outras habilidades propostas, tudo que a base vai trazer para a gente como habilidades essenciais para o terceiro ano, mas foque no desenvolvimento dessas habilidades para que essas crianças cheguem ao quarto ano, né, capacitadas para estarem no quarto ano. Espero que você tenha gostado, espero que você aproveite essas dicas e eu vejo você aqui no próximo vídeo.